Eu acho que uma das preocupações que um pai ou uma mãe tem é sempre com quem o filho anda, né? Porque as más companhias corrompem os bons costumes, né? E é assim, interessante isso, porque a maioria de nós aqui já foi adolescente e a gente não consegue ver algumas coisas que os nossos pais veem. Então, aquele indivíduo que o pai fala, olha, não é boa pessoa, não gosto que você ande com ele, a gente não consegue ver isso. E a gente é sincero quando a gente diz, não, mas o fulano é super gente boa, o fulano é legal, a fulana, ela não é assim como você está pensando. E a gente tenta, né? E porque a gente fala de maneira sincera, a gente não consegue ver algumas coisas que os nossos pais veem, por questões claras, eles já viveram mais, eles já conseguem fazer uma leitura mais profunda, mais ampla, de pessoas, de situações, de circunstâncias. E os pais foram colocados na vida dos filhos exatamente para isso, para orientar, para mostrar o caminho. E falando em caminho, eu queria fazer algumas perguntas para você. Imagine que você está num caminho muito lindo, um caminho lindo. Esse caminho, você escolheu esse caminho. Existiam vários caminhos, mas foi você quem escolheu esse caminho. Um caminho lindo, florido, colorido, você gosta daquele caminho e você tem certeza que esse caminho leva você para onde você quer ir, ok? Então, além desse caminho ser lindo, além de você ter escolhido esse caminho, você tem uma convicção que esse caminho leva para o lugar que você quer ir. Então, você está tranquilo caminhando esse caminho, mas vamos imaginar que você está nesse caminho e aparece alguém que ama você. E ele sabe que você está equivocado porque ele consegue enxergar um pouquinho mais além. Ele sabe que aquele caminho, embora bonito, florido, embora você seja sincero em caminhar aquele caminho vai levar você para um lugar de trevas. Você gostaria de ser avisado ou não? Sim ou não? Tem certeza? Veja, o caminho é lindo. Foi você quem escolheu o caminho. Você ama o caminho. E você tem convicção de que o caminho leva para coisa boa, para aquilo que você quer. Mas a verdade não é essa. Às vezes a gente pode se magoar com isso, com quem vem falar com a gente. Mesmo que essa pessoa já tenha demonstrado que nos ame. Hoje eu quero falar com você do fundo do meu coração e abrir o meu coração para esse tema de dom de línguas. Em primeiro lugar, saiba de uma coisa, eu quero colocar isso bem claro para você. Eu tenho muitos amigos pentecostais, muitos, carismáticos, pessoas que eu amo, pessoas queridas, pessoas lindas e sinceras, lindas, espiritualmente, pessoas convertidas, pessoas que você sabe que são de Jesus, de Jesus. Mas eu gostaria que você nesse momento, não importa se você é carismático, se você é espírita kardecista ou não, se você é carismático, se você é protestante, se você é católico, mais tradicional, se você é anglicano, presbiteriano, não importa. Eu queria que você permitisse e me desse o direito da dúvida, o benefício da dúvida, se o seu caminho, mesmo sendo florido, mesmo sendo aquele que você escolheu, mesmo você tendo certeza que vai levar ao lugar que você quer, eu gostaria que você me desse o benefício da dúvida, para que você possa crescer e pelo menos perceber um outro lado, uma outra visão, uma outra análise a respeito desse tema, que é tão controverso dentro do cristianismo. Para uns é a maior bênção que pode existir, para outros é um grande ponto de interrogação. Você já deve ter visto pessoas na televisão, ou mesmo em uma igreja perto da sua casa, se você não é pentecostal ou carismático, que pessoas falando ao mesmo tempo, em idiomas que ninguém consegue compreender. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 17. Marcos 16, verso 17. Quem está falando aqui é Jesus,
ok? Jesus Cristo, é Ele que está falando, e olha só o que diz aqui em Marcos 16, verso 17. Jesus falando: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, quando a gente fala de novas línguas, é bíblico ou não é bíblico? É bíblico. Quem disse isso? Jesus. Esse seria um sinal daqueles que seriam seus discípulos. Eles teriam forças vindas do céu para subjugar as forças do mal, expulsar demônios, sempre pelo poder de Deus, não é pela consagração de ninguém, não é pela autoridade de ninguém. Quando ocorre esse momento onde você precisa expulsar o demônio de alguém, isso ocorre pelos méritos de Cristo, pelo poder de Cristo, não é porque você tem um título de pastor, de bispo, de apóstolo. Você em si não tem autoridade nenhuma sobre nada das trevas. Quem tem autoridade é Cristo, e o demônio obedece pelo poder de Cristo, não pelo poder de qualquer pessoa, ok? Ficou claro isso? E então Jesus Cristo fala de novas línguas. E agora tem algo importante que você precisa saber. Quando a gente fala que uma coisa é nova na língua portuguesa, a gente fala que é novo ou nova e só. No grego, eles têm algumas possibilidades a mais que a língua portuguesa, pelo menos aqui nessa palavra. Essa palavra, novo, no grego, que é o que foi escrito, o grego koiné, o Novo Testamento, você pode ter, para ser traduzido como novo na língua portuguesa, você pode ter a palavra neos ou a palavra kainos, e você vai traduzir da mesma maneira, novo ou nova. O que significa neos? Neos é algo novo que é inédito. Eu vou usar o exemplo do carro para ficar mais claro para todos nós. Então, por exemplo, imagine que uma determinada marca de carro, ela vai lançar um novo modelo, inédito, não existia antes. Ela está entrando num segmento e ela cria um novo carro. Aquele carro não existia antes. Se ele estivesse escrevendo em grego, ele colocaria neos, porque é um novo inédito, inexistente anteriormente. Agora, quando você quer falar a respeito de um carro que já existe, mas que é novo, você usa kainos. O que é isso? Imagine que você tem um carro do ano 2007, ok? Aí você foi, juntou um dinheiro, vendeu o seu e comprou um carro 2014. Aí você liga para o seu amigo e diz assim: olha, vem ver meu carro novo. Veja, ele é novo para você, mas ele é um novo que já existe, que já foi rodado, né? Ele é do ano 2014. Então, o que acontece? Você usaria a palavra kainos. É um novo que já existe. Entendendo a diferença? Neos, novo, que não existe, é um novo inédito. Kainos, um novo que já existe. Então você pode comprar um carro, certo, 2015, e falar assim: vem aqui ver meu carro novo, certo? Ele não é novo, mas você poderia colocar kainos. Você escreveria assim: vem ver meu kainos, meu carro kainos. Ele é novo para mim, mas ele não é inédito. Quando Jesus Cristo escreveu, quando Jesus Cristo falou isso aqui em Marcos, ele disse: falarão novas línguas. Sabe qual é a palavra grega aqui? Em qualquer versão, kainos. Novas línguas, novas que já existem. Não são línguas inéditas. Você pode pegar qualquer versão, você pode pegar inclusive em grego a Bíblia pentecostal. E está lá, kainos. Você pode pegar a Bíblia católica, está lá em grego, kainos. É kainos, em todas as Bíblias, kainos. Ou seja, não é um novo inédito, é um novo que já existe. Isso fica mais claro ainda no livro de Atos. A gente vai ler vários versos aqui, mas eles são muito importantes para a compreensão desse tema. Atos no capítulo 2, ainda no Novo Testamento. Atos capítulo 2, nós leremos a partir do verso 1, Atos 2, 1 em diante. Olha só o que diz. Vamos ler, vamos fazer uma leitura corrida, a gente vai ler, indo devagarinho, mas a gente vai chegar até onde precisa. Chegando o dia de Pentecoste,
estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam aos outros: o que isso significa? Queridos, a palavra de Deus fala a respeito do evento do Pentecostes. Quando nós falamos a respeito dos meus irmãos pentecostais, de onde veio essa palavra? Daqui, desse momento, do Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos, vocês se lembram, Jesus morreu, ressuscitou, ficou por 40 dias com os discípulos, e depois ele subiu para o céu. E Jesus Cristo disse assim: vocês vão estar reunidos em oração, e vão permanecer em Jerusalém até que sobre vós desça o poder do Espírito Santo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles ficaram clamando, orando e pedindo a Deus que um poder sobrenatural pudesse vir sobre eles, para que eles pudessem pregar o Evangelho. Entenda, querido, naquele contexto não havia escolas de idiomas. As pessoas, elas não tinham como saber outros idiomas, a não ser que a pessoa mudasse para outro país, passasse lá um período da vida dela, então ela aprenderia aquela língua, aquele idioma. O Evangelho precisava ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. E em função de uma necessidade evangelística, o que Deus deu aos discípulos? O dom de idiomas. Você percebeu no texto que cada pessoa ouvia falar na sua própria língua materna? Lembre-se, Jesus Cristo disse assim: estes sinais acompanharão aqueles que me seguirem. Eles expulsarão demônios e eles falarão novas línguas. Novas que já existem. Então, o Evangelho precisava ser pregado. Quando eles estavam reunidos aqui nessa festa, havia gente de toda parte do mundo em Jerusalém. Vocês se lembram que depois que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, ocorreu um fenômeno chamado diáspora, quando os judeus se espalharam pela primeira vez pelo planeta, vivendo judeus em tudo quanto é nação, e é assim até hoje. 2000 anos depois, mais de 2000 anos, nós temos judeus em todos os cantinhos do mundo. Isso foi a grande diáspora. Só que uma vez por ano, vocês se lembram, tinha a Páscoa e eles vinham até Jerusalém adorar. Eles sacrificavam o cordeirinho apenas em Jerusalém. E aí então, quando todos estavam reunidos, Deus derrama sobre eles um dom específico, um dom de idiomas. E aí então eles começam a pregar em outras línguas estrangeiras, que eles não sabiam. É como se você fosse ser missionário em algum cantinho do mundo. Por exemplo, você vai ser um missionário na China. Você fala o português, tem uma boa noção de inglês, arranha um portunhol por aí, e você vai ser missionário na China. E você não sabe falar o mandarim.
Você até tomou algumas aulas aqui, mas a complexidade da língua é enorme, você não sabe falar mandarim. E você chega pensando assim, não, eu vou me defender com o meu inglês até que eu aprenda a língua materna. E você está sendo um missionário, você vai falar sobre Jesus. E quando você chega naquela nação, você dormiu, e quando você acordou, você entendia tudo que eles estavam falando, e você fala na língua deles. Um dom específico que Deus dá para que as pessoas possam preparar outras para o reino de Deus. Naquele contexto, naquele momento, era fundamental que o Evangelho pudesse ser espalhado, que a mensagem do Cristo, do Messias, pudesse chegar a todos os lugares. E esse foi o meio pelo qual Deus, na sua soberania, escolheu para que o Evangelho possa, ou que pudesse, ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Vocês lembram que essa é a grande comissão de Jesus? Como que Jesus ia falar para aqueles 12 discípulos, a maioria deles semi-analfabetos, como que ele iria dizer assim, olha, agora vocês vão ensinar, vocês vão batizar, levando essa mensagem a toda a nação, tribo, língua e povo? Como eles fariam isso? Se eles mal sabiam o dialeto deles, se não fosse uma ação sobrenatural de Deus, o Evangelho não poderia ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo naquela geração. Por isso, Deus deu esse dom. Agora eu faço uma pergunta para você. O que este dom que você acabou de ver na Bíblia, porque esse momento do Pentecostes é o primeiro momento onde aparece esse dom. O que isto tem a ver com o indivíduo falar línguas que ele não pode compreender e que ninguém pode compreender? Eu vou além. Jesus Cristo, ele era um semideus ou Deus? Deus, ótimo. Deus, ele se encarna, ele fica aqui em pele humana, e ele tinha um pouquinho do Espírito Santo ou a plenitude do Espírito Santo nele? Plenitude, ótimo. Aí eu pergunto, você conhece algum momento onde Jesus Cristo falou em línguas estranhas? Alguém viu Jesus falando e as pessoas não entendendo? Onde ele orava e só ele era edificado, as pessoas não eram edificadas? Você viu isso em algum lugar? Jesus fazendo? Ok. Deixa eu ir além. O povo judeu, eles tinham um respeito muito grande, por exemplo, a Abraão, o pai da fé. Ele está na galeria da fé, como o pai da fé. Abraão falou em línguas estranhas? Abraão falou em línguas que ninguém entendia? Sim ou não? Tem algum relato da Bíblia que mostre isso? O rei Davi falou em línguas estranhas? Daniel falou em línguas estranhas? José no Egito falou em línguas estranhas? Não. Existe algum relato de Pedro falando e as pessoas não entendendo? Existe algum relato do apóstolo Paulo falando em línguas estranhas que ninguém entendia? Deixa eu ir um pouquinho mais além. Vocês se lembram que lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo disse assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ele falava a língua dos anjos? O apóstolo Paulo falava? Ele disse, ainda que eu falasse, nada disso me serviria. Agora, eu converso muito com os meus irmãos pentecostais, e eu percebo que eles têm um respeito muito grande, assim como eu os respeito, porque veja, entenda uma coisa, eu posso discordar de você, ou posso discordar da sua ideia, e ainda assim amar você, não é? Eu não preciso ter você como meu inimigo, porque nós pensamos diferentes. Por isso eu digo a vocês, a gente conversa com muito respeito, Eu tenho um casal de amigos, estou lembrando deles agora, no Espírito Santo, e eles são de uma igreja onde tem o dom o dom de línguas, eles falam, eles não entendem o que eles falam, eles não têm a compreensão do que eles falam, mas eles têm uma sensação
muito boa, de paz, de comunhão com Deus. E eles dizem assim, olha, a sensação que a gente tem é muito grande da presença de Deus quando a gente fala em línguas. E quem sou eu para dizer que não? De forma alguma. Mas eu pergunto para eles assim, eu não questiono isso, mas eu queria que você me mostrasse onde está isso na Bíblia. E sabe qual é o único verso que eles sempre usam? Eles usam 1 Coríntios 14, 2 e 3. Eu não vou entrar hoje nesse assunto, mas eu tenho um sermão na internet, pode colocar ali no YouTube, que fala só uma descrição, só sobre esse capítulo inteiro de 1 Coríntios 14. Que quando você lê o capítulo inteiro, você entende melhor o verso 2 e o verso 3. Porque diz assim, aquele que ora no Espírito, ele edifica a si mesmo. Porque é claro, imagine amigo, se Deus me dá o dom de idiomas, veja, a nossa referência é o Pentecostes, ali desceu o Espírito Santo, por isso os pentecostais têm esse nome, pentecostais, por quê? Por causa desse movimento aqui, no Pentecostes, Atos 2, então ali nós sabemos de maneira clara que é um dom de idiomas. Então esses textos mais fáceis lançam luz para textos mais complexos, esse é um princípio de hermenêutica bíblica, textos mais simples lançam luzes a textos mais complexos. E aí então quando diz assim, que eu estou orando, quando eu oro em línguas, eu estou orando em mistério, e as pessoas não me compreendem, é claro, se por exemplo, eu receber um dom de Deus, o dom de falar em alemão, e falar aqui para você, spreche du Deutsch? Ich verstehe nicht sehr gut Deutsch, verstehen? Se você entende alemão, você sabe que eu falei. Mas se você não entende, eu posso pregar em alemão, eu posso orar em alemão, eu posso fazer muitas coisas, você não vai ser edificado. Eu vou. Porque eu entendo o que eu estou falando, eu compreendo o que eu estou falando, porque eu recebi esse dom. Mas se você não sabe alemão, você não vai ser edificado. Então é claro, quem ora em espírito, não ora aos homens, mas ora a Deus, claro. Agora, esse dom de falar línguas estranhas, desconhecidas, você não encontra relatos na Bíblia. Você encontra o dom de idiomas. O dom de idiomas. Vocês sabem quando o movimento pentecostal surgiu? No ano de 1906. A primeira manifestação relatada foi em 1901, mas foi em 1906, em Los Angeles, na Califórnia, em uma rua chamada Azusa, número 312. Ali, pela primeira vez, um grupo de pessoas começa a falar em línguas estranhas. E a partir daquele momento, o movimento pentecostal, ele toma força no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, em 1906 começou esse movimento. Em 1910 já estava aqui em Belém, no Pará. Foi por onde entrou o movimento pentecostal no Brasil, com uma força extraordinária. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se o dom de línguas estranhas estivesse na Bíblia, o que eu não encontro pelo menos, se ele estivesse ali, você tem um hiato de quase 2000 anos sem esse dom do Espírito Santo de línguas estranhas, e só surge em 1906. Ou seja, o Espírito Santo escolheu durante todo esse tempo não se manifestar, ou não se manifestar dessa forma. Por que razão escolheria o ano de 1906, Rua Azusa 312? Existe alguma profecia de que aconteceria alguma coisa nessa data? Também não encontramos. Amigos, eu abro meu coração para você agora. Todos nós queremos ser especiais para Deus, todos nós. Ninguém quer ser mais um na multidão. A gente ama quando a Bíblia fala que Deus conhece tudo da nossa vida, inclusive os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. A gente ama ouvir isso. A gente ama ouvir falar que Deus nos tem por filhos. E é legítimo isso, não há problema nenhum. Só que
Quando a gente entra na nossa vida religiosa, é claro que a gente quer se destacar. Não é por maldade, é porque a gente quer saber ter um dom, por exemplo, o dom de cantar. Lindo, eu não tenho esse dom. Mas é tão lindo as pessoas que vêm aqui, cantam afinadas, elas louvam, maravilhoso. O outro tem o dom da hospitalidade, o outro tem o dom disso, daquilo, o outro tem o dom de... Sabe, cada um tem um dom. E quando esse dom foi evidenciado, a gente descobre que vai contra a própria orientação do apóstolo Paulo, que ele disse assim, olha, eu queria que vocês profetizassem mais do que vocês falassem em línguas. Ele diz assim, vocês devem buscar as excelências dos dons, os maiores dons. 1 Coríntios 12 tem a descrição dos dons, e o último dom é o dom de idiomas. Mesmo sendo o dom de idiomas, é o último a ser colocado. E agora, eu quero dizer uma coisa muito significativa. Vocês podem imaginar a quantidade de e-mails, de mensagens que eu recebo nas mais diferentes redes sociais. Quando eu apresento essa mensagem, ou mensagens como essa, muita gente, não são poucas, muitos irmãos meus pentecostais, carismáticos, eles desabam em lágrimas. Sabem por quê? Eu sei que não é em todo lugar, mas em alguns lugares, as pessoas que não falam em línguas estranhas, elas são compreendidas como pessoas que não têm o Espírito Santo. E aquilo incomoda. E elas passam às vezes 1, 2, 3, 5, 10 anos sofrendo, porque elas dizem assim, mas por que Deus não me abençoa? Por que eu não consigo falar em línguas? Todo mundo fala e eu não consigo. Quantas pessoas, entra na página nossa no Facebook, testemunho de dezenas e dezenas de pessoas, dizendo assim, pastor, eu vou confessar uma coisa aqui, eu fingia. Eu sei que a maioria não finge, mas tem muita gente que finge, por esse constrangimento social. Agora, querido, alguém falar em línguas estranhas, querido, não revela se o indivíduo tem o Espírito Santo ou não. Sabe o que revela se uma pessoa tem o Espírito Santo? O fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Se a pessoa tem amor, alegria, bondade, longanimidade, altruísmo, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Jesus tinha plenitude do Espírito e nunca falou em língua estranha. Nem Davi, nem Abraão, nem José, nem Daniel, nem Jó. Não falaram em línguas estranhas. Eu respeito a todos que falam, do fundo do coração. Mas, com todo respeito, eu não encontro base bíblica para isso. Eu encontro base para o dom de idiomas. Mas base para línguas estranhas, para mim os argumentos são muito frágeis, os textos são muito poucos, e quando a gente vai analisar o contexto desses poucos e parcos textos, que são usados como base para línguas estranhas, a gente vai descobrindo que cada vez mais os argumentos são frágeis. Eu tenho certeza da sinceridade dos meus irmãos e das minhas irmãs. São gente maravilhosa, gente que eu queria às vezes ter a espiritualidade que elas têm, mas eu gostaria que você, que é meu irmão e minha irmã pentecostal, carismático, que você me desse o benefício da dúvida, que você estudasse esse tema mais biblicamente e menos pela tua experiência vivida nos teus momentos de comunhão e de adoração na sua igreja. Busque a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A verdade não é o que eu experimento, a verdade não é o que eu sinto, a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Busque biblicamente a orientação de Deus, e Ele vai te conduzir. Eu posso estar errado em tudo que eu estou falando? Posso, porque eu não sou o dono da verdade. Mas Deus é o dono da verdade. E Ele vai conduzir você e a mim. Se eu estiver errado,
Deus vai me conduzir. Se você estiver errado, se eu for sincero e estiver errado, Deus vai me conduzir. Se você for sincero e estiver errado, Deus vai conduzir. Lembre-se, aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Muito maior. Mas eu gostaria que você estudasse biblicamente esse tema a fundo, biblicamente, e você chegue às suas próprias conclusões. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos juntos orar. Querido Pai, mostre-nos a Tua verdade, seja ela qual for, agradável ou não, por favor, nos mostre isso de maneira clara. Não somente a mim, mas a todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Ninguém é dono da verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Pelo contrário, Senhor, somos todos pecadores, todos querendo fazer a Tua vontade, todos querendo seguir a Tua palavra, mas pensamos e interpretamos de maneira diferente. E nós pedimos que o Senhor nos mostre onde está a verdade, porque queremos segui-la acima de qualquer coisa. Por isso colocamos nossos pensamentos, nossas experiências e a nossa fé em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.